Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém. Pai, será que está todo mundo de férias aqui? Hã? Bom, o importante é que você está aqui, né? O importante é que nós estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã. E quem participou do culto da virada, né? Foi falado muito sobre fé. E toda vez que se fala em fé, eu preciso me policiar muito, que muitas vezes, em certas situações que eu deveria ter fé, eu não tenho. E para mim, particularmente, é uma coisa difícil, né? A gente tem fé, mas parece que não tem, né? E hoje de manhã eu estava lendo um trecho da palavra do Senhor que falou bastante comigo. Eu queria compartilhar com vocês. Eu quero que você abra lá em Gênesis capítulo de número 21. Gênesis, capítulo de número 21. Nós sabemos que quando Deus chamou Abraão, Ele fez uma promessa para Abraão que ele teria sua descendência, e a sua descendência seria muito grande, né? Comparou a descendência dele como estrelas do céu, areias do mar. E só que até então a gente sabe que Abraão não tinha filho. E aí tentaram Sara, e não lembro se já tinha trocado o nome ou não, mas tentaram dar uma mãozinha para Deus, e Sara entregou a concubina, não, entregou a sua serva para Abraão para ter um filho. E o nome dela era Agar, e nasceu esse filho que foi chamado de Ismael. Aí Deus fala para Abraão que não era essa a descendência, né? Que a descendência seria de Sara. E aí as coisas aconteceram, o Ismael cresceu, e chega um momento que nasce Isaac, filho de Abraão e Sara, né? Aí no 21:8, a palavra do Senhor diz assim: cresceu o menino e foi desmamado. E no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Então aí, né, chega um momento que Isaac é desmamado. Era, vamos dizer assim, era tradição ter uma festa quando a criança era desmamada. E é o que aconteceu. Então agora nós temos duas pessoas já que são filhos de Abraão, tanto Ismael como Isaac. E aí, continuando, aí começam os problemas, né? Tudo que não é de acordo com o que o Senhor, né, planejou para as nossas vidas, e nós tomamos rumos diferentes, nós tomamos decisões diferentes, as coisas vão acontecer, né? Deus com certeza vai continuar ao seu lado, te auxiliando, mas só que essas atitudes nossas, elas têm um preço.
E aí, agora, não era para existir Ismael, né? Mas quiseram ajudar o Senhor. Então agora já tem 2 meninos, filhos de Abraão. E aí o que acontece? Mas Sara viu que o filho de Abraão, aliás, o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. É difícil a gente interpretar, né? Não sei qual seria essa interpretação, essa zombava, né? Tem algumas outras traduções que é um pouco diferente, né? Tem outra palavra aí, a sua é zombava também? Hã? Caçoava, né? Zombava de Isaque, caçoava de Isaque. E Sara disse a Abraão, né? Deita fora essa escrava e o seu filho, pois o filho dessa escrava não herdará com o meu filho Isaque. Agora você vê como que são as pessoas, né? Primeiro ela chama a sua serva, fala, ó, coabita com Abraão, porque você vai trazer o herdeiro que nós estamos esperando. Agora ela já manda a criança embora. Tá? Agora, ó, chega, porque agora que eu tenho meu filho, ele já está atrapalhando. Mais ou menos isso, né? Pois o filho dessa escrava não herdará, ou melhor, deita fora essa escrava e o seu filho. Tá? No 11, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Agora, tem vários pais e mães aqui, né? Independente de ser escrava ou não, o filho era de Abraão, né? Agora, você já pensou, você falar assim, ó, manda embora teu filho de casa. Ele com a mãe dele, some com ele daqui. Que atitude, hein? Tá? E isso foi, a palavra diz que foi penoso para Abraão. Deus, porém, disse a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também o filho dessa serva farei uma nação, porque ele é da sua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e a despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, pois dizia, que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo-lhe, que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde estás. Ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Bom, eu só li esse trecho inteiro, mas o que eu queria enfatizar aqui é o seguinte, é que você vê mesmo num cenário muito difícil para Abraão, imagina essa situação. Você despedir de casa o seu filho, dar um pedaço de pão, uma botija de água e falar, ó, vai embora. Mesmo nesse cenário, ele optou em ouvir o Senhor. Porque Deus tinha uma promessa, falou, não se preocupe, eu cuido dele. Então, o que eu queria te dizer nessa manhã
lá no Salmo 37:5, né? Que muitas vezes a gente fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Isso, em 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então eu queria só deixar isso para nós pensarmos nessa manhã. Coisas difíceis, muitas vezes para nós, que são nos apresentados pela vida, nós precisamos ver qual que é a opinião de Deus sobre aquilo. Entregar o caminho, entregar, né, as decisões ao Senhor. Confiar. Porque eu acredito que, naturalmente, se Abraão não ouvisse a voz do Senhor, ele não ia deixar aquele menino ir embora, né? Não ia de maneira nenhuma despedir o filho e a serva, né? Então, eu não sei quantos momentos da vida de cada um de vocês você teve numa situação ou está numa situação, né, que você não vê perspectiva. Então é um momento de nós procurarmos ao Senhor, ouvir a voz dele e saber que mesmo decisões que forem para nós, aos nossos olhos, impossíveis, o Senhor vai estar cuidando, tá? Porque se nós não acreditarmos nessas coisas, é mesmo que Deus pode transformar essas situações, a gente, de uma maneira indireta, eu vejo assim que a gente não está acreditando na palavra. Porque é dá muita satisfação para a gente você ler um trecho da palavra do Senhor assim, né? Você vê o problema, aquele grande problema, e Deus foi lá e colocou as mãos. Isso dá prazer para a gente, né? A gente até fala, ó, o Senhor operou na vida dele, mas a hora que chega na nossa casa, na nossa vida, na nossa decisão, aí essa coisa fica difícil. Aí a coisa não é imediata, né? Você leu aqui em 5, 6 versículos, uma história toda foi contada. E hoje a gente sabe que essa grande nação dos filhos de Ismael é o povo árabe, tá? Então é isso que eu queria deixar para você, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Esse entregar o caminho ao Senhor é saber que nas nossas dificuldades, nas circunstâncias que a gente não vê saída, Ele vai estar cuidando de você, tá? Confia nele e Ele vai fazer. Ele vai fazer, né? Então, vamos dizer assim, aquieta a minha alma, né? Aquela música. E essa música, Aquieta a minha alma, é de um salmo também, né? Aquieta a minha alma, confia no Senhor, e Ele vai colocar as mãos nesse teu problema. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, primeiro nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui nesse lugar, por esse momento que nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor. Nós queremos, Senhor, aprender mais de Ti nessa manhã, e por isso nós estamos aqui, por isso nós te agradecemos por estarmos aqui, ó Pai. E nós queremos te pedir, ó Pai, assim como um dia o Senhor falou com Abraão,
né? Essa história com Agar, ela está registrada para que nós pudéssemos saber que o Senhor é um Deus que cuida de todas as coisas. E um dia, assim como o Senhor falou com Abraão e ele ouviu a tua voz, Senhor, que nós possamos realmente, diante das nossas circunstâncias, dos nossos problemas, das nossas angústias, nós ouvirmos a tua voz, Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor é que vai cuidar de cada uma das situações. E que o Senhor possa estar fortalecendo, que teu Espírito Santo possa estar fortalecendo o nosso entendimento, né, para que a gente possa ter fé naquilo que nós ouvirmos do Senhor e realmente entregar o nosso caminho ao Senhor, e ter a certeza que é o Senhor quem vai fazer e resolver todas as coisas. Em nome de Jesus eu te agradeço por essa manhã. Amém, Pai. Amém. Pode se sentar. A irmã Clélia vai dar continuidade no estudo, né, a última escola bíblica dominical, há um mês exatamente atrás. Ela, né, esteve falando sobre Pedro. E hoje ela falou sobre o velho Pedro, né? E hoje você vai falar para o novo Pedro. Amém? Só um detalhe, as escolas bíblicas, né, mais uma vez, elas são para que nós possamos participar, entender. Então, a qualquer momento que você quiser fazer uma pergunta ou dar a sua opinião, só levanta a mão aí, a gente vai levar o microfone até você. Como a escola bíblica é gravada, então é importante que tudo que nós formos falar, falemos no microfone, tá bom? Bom dia, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Então tá bom. Eu vou pedir, o Bruno vai projetar uma apresentação em PowerPoint que a gente iniciou na última aula, né, que teve sobre Pedro, e aí depois a gente vai dar continuidade. Nos primeiros slides, nós falamos um pouco sobre a biografia de Pedro, né? Depois nós trouxemos um pouco sobre as características de Pedro, né? Como o Salvador disse, o velho Pedro, né? Ou seja, o Pedro antes de ser transformado, né, pelo Espírito Santo. E nós trouxemos algumas características. Então, o estudo dos personagens, né, que a gente tem feito desde o ano passado, tem esse objetivo de trazer. Então, eu trouxe algumas características do personagem, né, porque tem muitos textos relacionados a Pedro, né, então eu trouxe algumas características e trouxe também as características que são bem impactantes na vida de Pedro, né, depois dessa transformação dele. Então, como eu introduzi o tema na última aula, Pedro, ele é uma representação da humanidade, de nós, homens, né? Tem muitas características que estão relatadas ali na Bíblia que nos representam, né? Os comportamentos, as atitudes, que representam as obras da carne, nossas características, muitas vezes, da carne, né? A impulsividade de Pedro, a teimosia, né? Às vezes a covardia, né? Então, a inconstância de Pedro, né? Nós vimos muito nos primeiros slides a inconstância dele, né? Um Pedro que,
ora se demonstra tão corajoso, fala assim, eu vou andar sobre as águas, né? E de repente bate um vento, gera um medo, começa a afundar, né? Então, um Pedro que fala, Jesus, eu estou contigo, né? Se necessário, vou para a prisão, vou para a morte. E depois nega Jesus 3 vezes. Então, essa inconstância, né? Essa situação é muito do ser humano, né? E aí eu até comentei e quis fazer uma retificação, viu, Salvador? Eu trouxe aqui o livro, né? Que é Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Ele é de um escritor americano, chama Mark Baker. Né? A gente tinha comentado, eu não me lembrava o autor. Eu trouxe porque depois olhando o livro, esse livro aqui, foi em 2006, foi um dos maiores best-sellers que teve, né, de Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Ele fala de teorias modernas da psicologia que são estudadas, já estavam na Bíblia. Então, Jesus é o maior psicólogo. Jesus já falou de todas as teorias que existem hoje na psicologia, já estavam aqui. Então, ele fala de várias situações. Então, ele fala que uma das questões de um princípio de destruição do homem é a autossuficiência. Barque fala, ser autossuficiente. Pedro, naquele momento, né, que ele fala, Senhor, eu vou contigo, ele achou que ele estava acima de tudo, né? Ele estava confiando nele, né? E a gente vê que os nossos temperamentos, sem ser transformados pelo Espírito, são temporários, né? A gente é muito inconstante. E aí esse livro aqui, então, ele fala muito sobre esse escritor, o Mark, ele foi estudar psicologia, mas o avô dele, o único livro que ele tinha na casa dele era a Bíblia. E através da Bíblia, ele teve oportunidade na igreja de trabalhar muitos conflitos relacionais, de ajudar muitas pessoas através da palavra, né? Então, ele foi estudar a ciência, a psicologia, e depois ele estudou teologia. E hoje ele usa, né, que só é possível ser transformado pelo relacionamento com o Espírito Santo. Não tem outra forma da gente ser transformado sem o relacionamento com Deus, verdadeiro com Deus. Então, o livro todo fala disso. E aí ele fala que é muito forte, né, as situações que ele descreve, né, que o ser humano, muito mais que um ser racional, é um ser relacional. Então, muitos conflitos hoje do ser humano porque estão nas relações que não foram bem trabalhadas, enfim, não foram bem curadas, né, diríamos assim. Tá? Então, a gente pode retomar ali, no slide 5, Bruno, por favor. Volta 1. Isso. A gente parou aqui, né, quando a gente falou das características de Pedro, né, essa arrogância, soberba, autossuficiência. Ali, autossuficiência tem 2 S's, tem um errinho ali. Então, a gente leu ali lá em Lucas, né, 22, 31, 34. E aí ele fala, naquele contexto a gente falou, né? Quando Pedro nega Jesus 3 vezes. Então, vamos abrir lá, só recapitulando rapidamente ali, Marcos 14, 66.
e depois até aqui, então ele fala, né, 14:66. Estando Pedro, né, embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e vendo a Pedro que estava se aquentando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre e o galo cantou. Mas ele o negou, e a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. E aí depois o Salvador até trouxe, interessante, né, a versão lá de Lucas, que Lucas 22:61. Lucas 22:61, né? E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. Então, só em Lucas que traz essa situação de que, né, na hora que ele estava negando, ele teve o Senhor, né? Olha, fixa os olhos e ele se lembra, né? E Pedro se lembra dessa palavra e aí a Bíblia fala que ele vai e chora, né, amargamente. Então a gente pode voltar ali no slide, então Pedro, né, se lembra de Jesus. Pedro se lembra da palavra de Jesus lá em Lucas 22:61 e chorou e caiu em si. Então, o Senhor, a gente falou um pouco sobre aquela situação, né, que mesmo Jesus alertando ele, Simão, Simão, né, Satanás vai cirandar e ele fala: não, Senhor, né, eu vou contigo. Então, como que Pedro foi tão autossuficiente que não, Senhor, eu dou conta, pode deixar, né? E Jesus estava alertando ele. E Deus, Jesus, ele é um Deus, né, na figura de Deus onisciente. Ele nos conhece, né? Ele sabe todas as coisas, ele sabe as nossas fraquezas, onde nós vamos falhar, onde nós vamos errar. Então, Jesus estava alertando Pedro quanto a isso. Mas aí então ele chora e cai porque Jesus, ele sempre nos olha, né, com o sentido de que nós precisamos dele, né? E lembrar onde nós estamos errando, onde nós estamos, né, pecando. Então, Pedro se lembra. Jesus fez lembrar Pedro de que ele negou. E ali, então, Pedro chorou, caiu em si. Dos apóstolos, né, 2 tiveram essa situação, um de negar, e nesse momento, imagina o sofrimento, porque você nega Jesus e você nega o seu ministério, né, aquilo que você crê, aquilo que você acredita. E aí depois ele fala, né, Pedro chorou e caiu em si. E Pedro, levantando-se, foi ao sepulcro. Lá em Lucas 24:12, ele fala, né? Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. E abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, admirando consigo aquele caso. Então, desde aquele relato, Pedro negando, Jesus chorando amargamente pelo pecado, pelo que cometeu. Jesus, então, indo
na crucificação. A palavra não relata, né? Mas lá em 1 Pedro fala que ele acompanhou os sofrimentos de Jesus. Então, imaginamos que a palavra não relata especificamente, mas onde estava Pedro no momento da crucificação, no momento que precisou levar Jesus, não foi Pedro, né, que levou Jesus para o sepulcro, enfim. E aí retoma, então, a palavra falando de Pedro, lá em Lucas 24, 12. Né? Por quê? Aqui já estava falando da ressurreição e de Maria Madalena, né? Maria que já tinham ido. E aí ele se levantou. Né? Eu acho interessante porque fala, Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. Ele se levantou, porque ele tinha caído. Né? Ele estava numa situação de arrependimento. E aí ele se levanta e vai ao sepulcro. E é interessante porque por mais que Pedro errou, Jesus aparece a Pedro. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã é que por mais que nós pecamos, falhamos, Jesus, ele sempre nos dá a chance, né? Ele sempre nos dá a chance de recomeçar, né? Então Jesus vai a Pedro, né? Vai ao encontro de Pedro. E aí voltando lá nos slides, né? Então Jesus aparece para Pedro. Lá em Lucas 24, 34. Então, depois que Pedro, né, ele foi no sepulcro, comenta lá, né, no versículo 13, os discípulos no caminho de Emaús, né, falando. Jesus aparece, né, se aproxima nesse caminho aí. E lá no 34, né? Pode voltar no 33, por favor? Aí fala, e na mesma hora, né, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. 35. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. E aí lá em 1 Coríntios, acho que é 1 Coríntios 15, isso mesmo, 1 Coríntios 15, 5. E foi visto por Cefas e depois pelos 12. Apareceu a Cefas, aqui o Paulo, né, comentando, apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. A gente pode voltar lá para o slide? Então, a gente vê que, né, Jesus aparece ali a Pedro, esses discípulos. E para a gente, antes de seguir lá num Pedro, né, transformado, eu trouxe... Era para ter passado na última aula, né? Algumas outras características de Pedro, né? Então, ser o interesseiro, uma característica mais egoísta, né? E aí ali a gente vai retratar em Mateus 19 primeiro, 27. Mateus 19, 27. Fala assim, então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, que aqui naquele contexto, né, do jovem rico, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? 28 diz, e Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração
o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Aqui, Pedro, né, olhando ainda um olhar muito carnal, vamos dizer assim, né? Né? Eu ganho seguindo o Senhor. E o Senhor fala, olha, a oportunidade de estar lá comigo, a vida eterna. E aí ele já fala isso, porque depois, quando ele vai ter o encontro com Pedro, ele vai falar, apacenta as minhas ovelhas. E ali ele fala, deixa pai, mãe, né, por amor a mim. Então, o que Jesus estava dizendo que, Pedro, o que eu tenho é muito mais. O que eu tenho está lá, está na vida eterna para você. Amém? E aí depois em Mateus 17... Ô, Bruno, volta para mim, por favor. É o Ricardo que está lá. Volta para mim, por favor, lá no slide, fazendo favor. E aí lá, Mateus 16, 22 e 23. Bem rapidinho essa parte. Que aqui, nesse contexto, né, Jesus está falando realmente da sua morte e da ressurreição, né? E aí Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo algum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Olha o egoísmo, muitas vezes, né? A situação da carne, ele repreender Jesus, né? Pedro, nessa situação, repreender Jesus. E aí, então, o Senhor repreende ele. Então, voltando lá para o slide, são essas situações, a gente já tinha estudado outras na última aula, né? Então, ali no slide 6, eu fiz até uma separação, porque aí a gente vai falar sobre essa transformação, né, de Pedro, depois desse momento aí de ser transformado mesmo pelo Espírito Santo. Aí a gente vai no slide 7. Vamos lá, encontro com Jesus lá em João 20. Vai lá para João 20 agora. João 20. Nós iremos no 19, tá? Que aí ele vai realmente, depois da ressurreição de Jesus, né? O momento que ele aparece para os discípulos, né? Então, no 19 fala, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Próximo. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. 23.
Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Pode voltar lá no slide. Então, aqui, a gente vê já um Pedro se levantando, voltando, né, para ir ao sepulcro, olhar Jesus, e ele aqui, né, junto. Jesus vai aparecer aos discípulos. E aqui é tremendo porque nesse encontro com Jesus, o coração aflito, o coração angustiado, o coração com temor, a primeira coisa que Jesus fala: paz seja convosco. Ele é um Deus de paz, amados. Ele é um Deus que traz paz ao meu e ao seu coração no momento que a gente está atemorizado, no momento que a gente está com medo. Então, Jesus conhecia, ele é onisciente. Ele conhece a mim e a você. Então, ele fala: paz seja convosco. Então, quando você tem um encontro com Jesus, ele te traz paz, né? E aqui também ele traz... Aí, alegraram-se, portanto, os discípulos, então traz alegria, né? Em Cristo, a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a tua força, né? Ele é a nossa alegria, ele é o nosso motivo, né, de regozijo. E aqui que é tremendo: recebei, ele deu um sopro sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Isso fez toda a diferença, né? Recebei o Espírito Santo. E aí ele fala de perdão, né? Ele fala que nós não podemos reter, né? E aí ele fala: e se de algum perdoardes os pecados, lhes são perdoados. Mas se retiverdes, são retidos. Se você tiver alguma coisa para perdoar alguém aqui, perdoa. Porque eu já perdoei, né? Então, Jesus ali no encontro já tinha perdoado, né? Principalmente Pedro. Então, lá a gente agora voltando em 21, né? João 21, 3. Vocês sabem desse contexto, muitos que tiveram aqui no culto de quarta-feira, né, o diácono de Paula trouxe esse texto, que é João 21, né, quando Jesus aparece aí para os discípulos. E Simão Pedro aqui tinha ido pescar, né? Então disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Então, é nesse contexto que Jesus aparece. Num contexto que eles já estavam a noite toda ali, não tinham pescado nada. Mas aí Jesus aparece, né? E aí fala: e sendo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que eram Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. No 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se ao mar. E no 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. 12. Disse-lhe Jesus: vinde jantar, e nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. No 13. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente, o peixe. Ok? Podemos, a gente pode ir no 15, por favor? E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Por que Jesus disse mais do que estes?
Porque lá atrás ele diz que ele era mais do que os discípulos, né? Ele falou, ó, não sei os outros, mas eu, Jesus, vou contigo para a prisão e, se necessário, até a morte. Estava lá, num diálogo de Jesus e os seus discípulos. E Pedro se achou, como eu disse na última aula, mais crente, né? Melhor, mais autossuficiente que todos. Então, Jesus traz essa reflexão para Pedro. Você me ama mais do que todos esses, né? Ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E aí depois, no próximo 16, tornou a dizer segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Até o 17. Disse-lhe pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez, amas-me? E disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Voltando lá no slide anterior, no slide que a gente estava, nesse contexto, né, ele pergunta 3 vezes. Teve uma tríplice negação. Pedro negou 3 vezes Jesus publicamente. Então, que nesse momento de afirmação, né, cada negação 3 vezes, a graça de Jesus veio sobre a vida de Pedro, né? Fala para cada negação 3 vezes, a minha graça te basta, Pedro, eu te perdoo, né? E aqui, nesse contexto, o verbo amar, no original, ele foi usado com 2 verbos. Quando a gente lê, não tem essa diferenciação, né? Mas no original, ele usou o verbo agapau, que é o ágape, que significa amor, agapau, que é uma palavra de origem grega. E esse amor é aquele amor que se doa, é um amor incondicional, é um amor de entrega, de sacrifício, que é o amor de Jesus, né? E tem também o verbo fileu, né, que é o amor fraterno, aquele amor de amigo. É como se Jesus perguntasse assim para Pedro, Pedro, você me ama, mas agapau? Aquele amor que você falou lá de sacrifício, de ir na cruz, de ir na prisão, de morrer. E aí ele responde com o amor filéu, Jesus, né? Eu te amo, mas esse amor fraternal de amigo. Então a gente vê aqui que Pedro sabe que esse amor, ágape, é um amor que só se a gente for transformado pelo Espírito Santo. Mas ali ele fala, estou reconhecendo Jesus. Tu sabe todas as coisas. E ali no próximo slide eu trouxe para vocês, por que então Jesus pergunta? É um processo de avaliação, né? De autoavaliação. Qual o nível do seu amor para com Deus? Tu me amas? E aí então, no primeiro, o primeiro amor ágape, e Pedro responde com amor filéu. E depois então Jesus entende que Pedro reconhece, né, que só em Cristo, só transformado mesmo por ele, a gente teria esse amor. E vamos ler ali em Marcos 12, 28. Marcos 12, 28 ao 31. Não, acho que... Peraí. Vamos lá. Marcos 12. Marcos 12, 28. Até o 31. Aproximou-se dele um dos escribas, enquanto Jesus estava falando, né? Que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é:
ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amém? Aleluia. Então, qual é o nível do seu amor para com Deus? Será que é esse amor que é de todo o seu entendimento, né? Aqui ele fala de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Mas ao mesmo tempo ele fala que além deste mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. E aí voltando ali, então Jesus disse para Pedro, né? Apacente os meus cordeiros. Ele restaura, né, o ministério de Pedro. Ele restaura o chamado de Pedro. Vai apacenta. Porque amor está relacionado a ovelhas, está relacionado a serviço, está relacionado, né, a amar o próximo. Se o meu próximo, né, não conhece ainda o Deus como único Senhor e Salvador, né, como eu posso, então, fazer esse id para que o meu próximo conheça Jesus e tenha vida eterna? Amém? A gente teve um workshop com os adolescentes que o pastor Marcos ministrou sobre evangelismo. Ele falou: não tem como a gente falar de amor, falar de evangelho, falar de Jesus, mas também não falar da vida eterna, né? Para onde vai as pessoas que não têm Jesus? Né? Não tem como a gente deixar de falar, né, de vida eterna, salvação, mas a gente também tem que falar de que existe o inferno, né? Então, ali eu coloquei uma reflexão, mas vocês mesmos não precisam projetar. 1 João 3,18. Se vocês puderem só abrir na Bíblia de vocês, 1 João 3,18. Ele vai falar justamente de amor, de que nós devemos, né, amar uns aos outros. E ali no 18, fala assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Amém? Nós temos que amar de verdade, amar com atitudes, com ações, né? Nós temos que nos mover para isso. Pode falar, Carlos. Quer falar? Não, Clélia, é muito interessante, né? Isso que Jesus fala para Pedro, né? Quando ele pergunta: Pedro, você me ama? Ele diz: apacenta minhas ovelhas. Eu lembro que o pastor Veronese uma vez falou justamente sobre isso que você está falando. E o amar, muitas vezes a gente comprova com atitudes. E a palavra do Senhor diz assim, em João 14:21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quer dizer, Pedro já tinha um mandamento, ele já tinha um ministério. Quando Jesus tirou ele do mar, ele disse: a partir de hoje você será pescador de homens. E ele tinha deixado, né, a vida dele. Então, como ele podia amar a Deus, né, declarar: ó, eu te amo, se ele não estava cumprindo a sua vontade? E isso é muito sério. Amém. Podemos voltar ali no slide, então.
a gente traz também essa reflexão de Apocalipse 2, do 2 ao 5. A gente teve a oportunidade de estudar sobre as cartas, né, de Apocalipse. E quando eu estava estudando esse tema, né, de Pedro e sobre esse resgatar de Jesus, o ministério de Pedro, né, como o Carlos disse, desde quando Jesus chamou Pedro, primeiro ele falou: ser pescador de homem, muda a identidade, muda o nome dele, né? Você não vai mais ser chamado, mas Pedro, Petrus, vai estar firme como uma rocha, né? Então aqui em Apocalipse 2:2, eu me lembrei dos nossos estudos também e trouxe para a gente refletir, né? Que ele fala: eu sei as tuas obras, né? Na igreja em Éfeso, o teu trabalho, a tua paciência e que não pode sofrer os maus. E puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são. Tu achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência. Algumas traduções, tem perseverança. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Lembra-te, pois, no 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. E a gente tinha visto uma pregação também da Cíntia, né, numa quarta-feira, que ela falou sobre amor à obra e muitas vezes a gente está fazendo no automático as coisas, né? Então eu trouxe essa reflexão de Apocalipse porque ele fala que tenho, porém, era uma igreja que tinha obra, era uma igreja que tinha perseverança, mas ele fala: porém tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor, lembra-te de onde caíste. Então muitas vezes não é no automático, é fazer no amor, aquele amor, aquela amor às almas, amor às vidas, amor ao ministério. Não no automático, mas viver para que você possa viver o sobrenatural, né? Então, quando Jesus tem esse encontro com Pedro e ele vai apacentar, amados, Jesus tem esse encontro, faz esse processo de questionar, não que Jesus já conhece Pedro, mas nesse momento é um marco mesmo, e Pedro deixa de ser aquele Pedro que acompanhava Jesus, vivia com Jesus, mas ele fez muito mais, né? Pelo Espírito Santo ele fez sinais, prodígios, ele viveu no sobrenatural. Amém? Então, voltando lá no slide, podemos seguir o próximo. 9. Então, Pedro transformado, né, lá em Atos 2, 37 ao 41. A gente vê um Pedro, né, que foi o primeiro a pregar o evangelho ali no dia de Pentecostes, né? Então, cerca de 3.000 pessoas se converteram naquela ocasião. Então, a gente voltando lá em Atos, né? Pode falar. Bom dia, Pai do Senhor a todos. Eu tenho um pensamento comigo, falando sobre o amor. Eu estava aqui refletindo, antes que você introduza essa outra parte. Quando Pedro estava ali e negou Jesus, e Jesus olhou fixamente para Pedro, e a Bíblia relata que Pedro chorou amargamente. Eu tenho uma reflexão comigo, um pensamento meu, só para complementar sobre o amor. Que quando Pedro chorou ali amargamente, Pedro refletiu tudo. Quando estava ali na porta de Filipos, que Jesus começou a perguntar: Pedro,
o que o povo fala de mim, tu me amas, todo aquele diálogo. E ali, através de uma reflexão que Pedro, chorando amargamente, ele refletiu qual que é o amor. Mesmo ele negando, ele pensou, eu penso comigo, Jesus me olhou, ele ainda me viu, eu ainda sou lembrado por ele, eu ainda estou sendo visto, mesmo que eu neguei, eu fui bruto, eu fui inconstante, eu fui tudo, mas nesse último momento Jesus me viu. E eu creio que foi ali que Pedro entendeu realmente o amor através de um olhar de Cristo. Bem. Amém. Glória a Deus. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Até o 41. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, clamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. 41. E de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Glória a Deus. Então ali Pedro, né, ele foi levantado realmente para pregar o evangelho, mas com a unção do Espírito Santo. E as mais de 3.000 numa primeira pregação, né, aceitaram Jesus. E até então a igreja, né, primitiva se levanta de uma forma e começa não só a pregar para os judeus, mas também para os gentios, né? Podemos voltar ali no slide? Estou praticamente ali no... Então, ali mostra, né, em Atos 3:1, a cura do coxo na porta do Templo Formosa, né? Então, Atos 3:1. É tremendo, né, essa passagem aqui, né, de Atos 3. Quando, né, então Pedro e João, né, subiram juntos ao templo à hora da oração, a 9. E eram trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Amém. Aleluia. É tremendo aqui, né? Como que Pedro, de um temperamento tão egoísta, né? Nesse momento ele olha para o coxo, pedindo esmola, se comove, né? Se comove. Quantas vezes a gente às vezes olha e não se comove, e mais do que se comover, que ousadia e que fé, né? Porque o texto, né, quando Pedro disse no versículo 6, Pedro fala assim: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus o Nazareno, anda. Olha que ousadia. E aí ele toma pela mão e o menino se levanta, né? Então, Pedro, em ousadia, em fé, aqui tem esse milagre, né? E aí depois, eu coloquei ali, né? Apóstolo Pedro fluía nos dons do Espírito, foi quem disciplinou os perversos e mentirosos, Ananias e Safira.
ele repreende, né, Anísio e Safira naquele momento. Depois vocês podem ler Atos, até o Atos 13, vocês vão ver muitos